Olá, pessoal! Vocês que voltaram aqui novamente para ver o nosso vídeo. Muito obrigado por terem voltado e por ter acompanhado a nossa saga que foi levantar essa parede no vídeo anterior. Bom, como a gente disse, levantar a parede foi só o primeiro passo, né? Agora a gente precisa chapiscar e depois fazer o reboco, que confesso foi a parte que a gente estava mais receoso em fazer, porque há muitos erros de execução, né? E há muita divergência de todas as informações que a gente encontrou na internet. Então, se você está curioso também para saber como que ficou essa parede rebocada, me acompanhe nesse vídeo. Vamos lá? E eu já vou começar pedindo desculpa para vocês, porque o chapisco que está aí nos tijolos, como vocês podem ver, que é esse cimento mais ralinho, grudado, já foi feito e a gente não gravou. Mas a gente vai melhorar isso, a gente está se habituando a gravar tudo e compartilhar aqui com vocês. Então, eu peguei a talhadeira e essa marreta e tô tirando alguns rebocos antigos que estavam um relevo muito alto, que quando eu fosse nivelar ia me atrapalhar. Bom, eu já tinha começado lá pelas 6 horas desse processo, né? E aqui eu já estava filmando já com a massa chapada na parede chapiscada. Para essa massa a gente usou um traço diferente. Usamos 5 medidas de areia, uma de cimento e uma medida de cal hidratada. Aí eu já tinha descoberto que voa muita massa para fora, e cai no rosto, cai no corpo, e é isso aí mesmo. Um ponto importante, pessoal, é essa medida de cal hidratada que a gente colocou na massa. É ela que serve para deixar a massa liguenta e para que ela grude bem e fique maleável na hora que a gente coloque ela na parede. Esse processo que eu estou mostrando aí, essa tábua, a gente usou como sarrafo. Depois da massa chapada ali, a gente precisa passar essa tábua bem reta, cortando o cimento de modo que ele fique no mesmo nível da parede que vocês estão vendo aí, da parede antiga. Bom, no meu caso eu achei que ia dar certo, não deu. Olha isso, fala sério, essa cachorra é muito mimada. Eita! Bom, eu tava fazendo esse trabalho à noite, já tava cansado de ter trabalhado o dia todo, mas eu tentei dar o meu máximo. Como vocês podem ver aí em cima, quando eu passei o sarrafo, não era assim que deveria ter ficado. Deveria ter passado o sarrafo e já ficado bem reto como a parte de baixo. Mas o que eu fui fazendo foi tapando esses buracos que foram aparecendo depois que eu passei o sarrafo, e depois de esperar secar em torno de uma meia hora, eu passava o sarrafo de novo e depois vinha com a desempenadeira. Ah, e para quem não sabe o que é uma desempenadeira, é essa ferramenta aqui. A gente pega ela, joga um pouco de água na massa que já está na parede e vai esfregando ela como se fosse uma lixa em movimentos circulares até que ela fique bem lisinha assim, como uma parede normal. Olha só como ficou reta a nossa parede. Nossa, fiquei muito orgulhoso quando eu fiz esse take.
E é isso, gente. A Rita me acompanhando como sempre. Entre erros e acertos, a gente tá fazendo. E esse é o importante, né? Quando a gente se dispõe a fazer algo diferente do que a gente sempre fez. E é isso. Tá aí a nossa parede de pé e rebocada. Ou melhor, sendo rebocada. No dia seguinte, a parede estava assim, com algumas trincas. Era o que a gente estava com mais medo que acontecesse, fossem essas trincas. Essas trincas na massa quer dizer que pode entrar algum tipo de infiltração quando chova e acabe gerando um transtorno maior lá na frente, né? Mas a gente resolveu continuar mesmo assim, fazendo do mesmo modo, com o mesmo traço, né, com as mesmas medidas para fazer a massa e continuar o serviço que eu não tinha terminado no outro dia. E para terminar logo e dormir cedo, eu comecei até um pouco antes. Olha só esse final de tarde, que gostoso! Vamos de volta. Aqui, gente, eu tinha jurado que eu tinha pego todas as manhas e aprendido com todos os meus erros. Eu chapei a massa no nível já da parede, para que quando eu sarrafiasse não aparecesse nenhum buraco igual das outras vezes. Será que deu certo? Parece que a Rita tá botando fé. Vai dar certo, né, Rita? E não é que deu certo, gente. Eu sarrafiei uma única vez, tapei alguns buracos, passei a desempenadeira e ficou pronta a parede de fora. Bom, nossa parede de fora já está pronta. Agora a gente precisa passar para o outro lado que fica dentro da casa. Vamos lá? A nossa parede de dentro já estava também chapiscada e eu comecei chapando a massa de baixo para cima, só que eu não tinha massa para a porta inteira novamente, então eu ia começar num dia e terminar no outro. E assim, eu não sei se algum pedreiro assiste esse canal, mas me diz aí você nos comentários se essa parede não tá grossa. Vai bastante massa para que a gente consiga rebocar essa parede. De mais água? Bom, aqui já era sábado, funcionário novo na área, sob nova direção a nossa construtora. O Francesco já tá mexendo a massa aí, naquele mesmo traço que eu já expliquei para vocês. 5 de areia, 1 de cimento e uma de cal hidratada. A parede tá da mesma forma e como vocês podem ver, eu cometi o mesmo erro de sarrafiar e deixar vários buracos. Mas é isso. Quem nunca comete um erro mais de uma vez, ou às vezes acaba repetindo ele por mais vezes. Mas bom, é um aprendizado para a vida que provavelmente se a gente for fazer novamente um trabalho assim, a gente não vai repetir esse tipo de erro. E essa é a consistência que a massa precisa chegar. Ela fica bem elástica, como vocês podem ver, de modo que quando a gente joga ela na parede, ela grude bem e a gente consiga trabalhar ela. Bom, aqui é a parede de fora no dia seguinte. As trincas que a gente já tinha mostrado ainda continuam por aí e em cima surgiram mais algumas trincas, o que eu confesso que me deixou bastante preocupado,
Mas o Francesco deu a ideia de que a gente passasse um cimento queimado nessas trincas para a gente tentar, de alguma forma, amenizar esse problema. Bom, vamos ver o que a gente faz. Mas pessoal, de modo geral, a gente ficou bastante orgulhoso com o nosso trabalho. Eu, como disse no outro vídeo, nunca tinha feito algo nesse sentido. Sempre trabalhei no mercado financeiro e hoje, atualmente, estudo psicologia. Então, algum trabalho braçal ou pesado assim, nunca tinha feito mesmo. Então, a gente ficou bastante orgulhoso com o nosso trabalho. Se você gostou também, deixe seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo para acompanhar a gente aqui também. No vídeo anterior, a gente mostrou o Francesco tirando uma pomba de dentro aqui de casa. Nessa pomba, sempre quando eu chegava da faculdade, com a lanterna do celular ligada, ela ficava desorientada, batia no vidro, voava atrás de mim, enfim. E essa samambaia ficava bem na porta, onde eu precisava passar todos os dias. E eu acredito que ela desistiu desse ninho de morar aí, e a gente ficou bastante triste com essa decisão dela. Porque na realidade a gente não queria estar espantando ela, né? A gente não se incomodava, era mais ela que ficava assustada com eu chegando da faculdade. Mas eu tive uma ideia que eu não sei se é viável ou se vai dar certo. Tinha um outro ninho de pomba e a gente pode ver aí, ó, que tem 2 filhotinhos. E eu pensei, e agora vocês vão me dizer aí se tá certo, se vai dar certo ou não, se tá errado, e em colocar mais esses 2 ovos dentro do ninho, para que essa nova mamãe talvez choque esses 2 ovos também. Me diz aí o que vocês acham. Será que vai dar certo? Será que não? Comenta aqui embaixo. E ó, pessoal, é assim que chapa a massa na parede. Na realidade, nos vídeos que a gente viu, o pessoal só chapava, tacava massa e depois ele vinha sarrafiando. Como a gente fez vários testes e no caso esse foi o mais efetivo que o Fran tá fazendo, de chapar a massa e já vim com a colher de pedreiro corrigindo alguns buracos e fixando melhor a massa, a gente fez dessa forma do lado de dentro. A gente decidiu também pintar as paredes dessa casa, que estavam com esse cinza bem triste. E olha aí o Francesco usando a desempenadeira. É assim que a gente estava realizando. Alguns buraquinhos, né? A gente colocava um pouquinho de massa na desempenadeira mesmo, com um pouquinho de água para umedecer e fazia esse movimento circular. Sarrafiava tudo, pegava a massa do chão e trabalhava ela de novo. Nessa hora, a nossa massa estava quase acabando e o meu coração estava quase saindo pela boca, porque faltava pouquíssimo para que a gente terminasse a nossa parede.
E não é que a gente conseguiu, pessoal. Fechamos a nossa parede com reboco. A gente realizou alguns cálculos e sobraram alguns sacos de areia, mas cimento e cal a gente utilizou tudo para tanto rebocar o lado de fora como de dentro. E ficou perfeita, olha aí. E olha só aquele cinza tristonho indo embora. Esse branquinho deixou até um ar mais leve para casa, você não acha? Bom, parede finalizada. Agora a gente precisa fazer o almoço. Tomando um vinhozinho. E hoje aqui o almoço vai ser um estrogonofe. E olha só essa parede, que perfeita! Eu nem acredito que a gente que levantou do começo e rebocou tudo e tá aí tudo lindão. Olha esse estrogonofe também. Tava bem gostoso, hein? Gente, eu tô obcecado por essa parede. Vocês já tiveram esse sentimento de orgulho por ter feito algo? Bom, a gente tá muito orgulhoso por aqui. A você que assistiu de novo até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sino de notificações para não perder nenhuma novidade que a gente postar aqui. E por que não, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. E nos acompanhem porque ainda falta muita coisa aqui para fazer na nossa chácara. Um abraço, até mais!